Shalom, queridos, graça e paz, amém. Aqui é o apóstolo Nizar Altemani, amém. Aqui direto de Itabira, do estado de Minas Gerais, amém. Queridos, nós estávamos aqui olhando e deslumbrando aqui com alguns filhos na fé, de cima desse monte, né? O lugar mais alto e o lugar mais lindo aqui de Itabira, amém. Né? Podendo ver toda a cidade. E não tinha como a gente não poder, assim, né? Porque aqueles que são sedentos pela palavra de Deus, aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que observam, né? Assim como o apóstolo Paulo, nós observamos lá em Efésios capítulo 6, né? Período de luta, de perseguição, o apóstolo Paulo pega a armadura de um soldado pretoriano para trazer como ferramentas espirituais, né? Você conhece o texto mais famoso lá de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. Então nós olhamos, observamos e vemos em todos os ambientes algo que venha se caracterizar com aquilo que a palavra de Deus ela nos descreve. E daqui de cima eu observava, né? Observava um lugar lá embaixo. Consegue observar lá embaixo lá? E ver um lugar que nós nos recordamos muito da palavra de Deus, né? Lugares onde, por exemplo, lá em Cesareia Marítima, lá em Israel, né? Grandes filósofos, grandes homens, né? E assim também como o apóstolo Paulo se utilizou também desses aerópagos lá, onde ele trabalhou lá na Grécia, né? Em favor do reino, em Corinto, e lugares onde as pessoas se sentavam, né? E era uma jogada acústica para que as pessoas todas conseguissem ouvir. Por quê? Porque não existia, né, eletricidade naquela época, não existia microfone naquela época, mas Deus sempre deu sabedoria aos homens de Deus, ou até mesmo aos seres humanos, para que pudessem deslumbrar e edificar as pessoas, amém? Que nós possamos vir a ser, né, como o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus que sacrificou a sua própria vida em favor de muitos, né? O coração de Cristo estava sobre ele, aonde ele não se preocupava com a sua própria vida, mas pelo contrário, na sua terceira viagem missionária, ele já traz uma despedida, né? Aonde Tito chega para o apóstolo Paulo e fala acerca dos falsos apóstolos. Os falsos apóstolos, né, que tinham ido para Corinto e tentaram desfazer tudo aquilo que ele tinha feito em prol da obra de Deus. Mas Paulo ele escreve a segunda carta revelando quem eram verdadeiramente esses falsos apóstolos. Também escreve a carta aos Romanos, uma igreja onde foi muito edificada, cresceu muito por causa do ministério do apóstolo Paulo, e ele não pôde conhecer essa cidade, mas o fruto ao qual ele plantou em todos aqueles lugares permaneceram. Aleluia! Que nós possamos pedir para o Senhor, para que o Senhor ele possa se revelar a nós, assim como ele se revelou para o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus. Queridos, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa ser agraciado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que nós possamos vir a ser tão usados como o Senhor usou esses grandes homens do passado. Amém? E a gente fala essas palavras para você aqui de cima do alto monte, aqui da cidade de Itabira, do estado de Minas Gerais. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, que o Espírito Santo toque você aí, aonde você se encontra. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom Aleichem e Lehi Traot.